Oi, gente! E aí, tudo bem? Pegue seu livro de ciência para que possamos fazer uma correção de uma atividade que fala sobre o reino vegetal e as partes das plantas. Vocês lembram desse conteúdo que a tia já falou sobre ele? Então, vamos lá. As atividades são nas páginas 89 a 96, mas eu vou revisar um pouquinho, né? Falamos sobre o reino vegetal. As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. E do que os seres vivos precisam, né? Para sobreviver, precisam de luz solar, precisam de água, precisam de terra. E os nutrientes que são retirados da água, foi isso que aprendemos, né? E eu pedi que vocês colocassem em prática. Então, vamos para a página 89, a questão 1. Observe o nascimento e o desenvolvimento de uma planta. Então, a semente foi plantada, ela começou a brotar, a nascer, as raízes foram aparecendo, ela desenvolveu, né, cresceu e depois se desenvolveu. Estamos aqui representando as 5 etapas. Agora, numere os quadros de acordo com o desenvolvimento de uma semente de feijão. Número 1, o último, a semente foi plantada na terra. Número 2, ela começou a germinar. Número 3, olha só, começou a apontar, saiu seu desenvolvimento para fora da terra. Número 4, começou a crescer e a se desenvolver. Número 5, qual é a sequência? 5, 4, 2, 3, 1. As sementes dão origem à nova planta da mesma espécie. Veja o exemplo e continua. Da semente da manga nasce a mangueira. Esse é o exemplo que tem aí respondido. Da semente da laranja nasce a laranjeira. E da semente do abacate nasce o abacateiro. Então, complete usando letras cursivas. Descubra as palavras escritas em cada árvore e escreva-as corretamente no retângulo. Depois, pinte as árvores, certo? Então, na primeira árvore, nós formamos a palavra ar. Na segunda, luz solar. E na terceira, água. Escrevam essas palavras nos retângulos e depois pinte as árvores. Próximas árvores: flor, jarro e terra. São essas 3 palavras que dá para completar aí nessas árvores. Observe a cena e complete o espaço abaixo. Temos aqui a imagem de um menino que está regando umas flores, né? Sol brilhando lá. Vamos completar as frases. Para crescer, as plantas precisam de ar, água, luz do sol e terra. Então, complete aí. As plantas precisam de ar, água, luz do sol e terra. Observe os quadros e depois escreva se as plantas se desenvolveu a partir de muda ou de semente. Gente, os pássaros, eles ajudam a semear novas plantas, porque eles comem a semente e eles defecam essa semente em outros lugares. E essa semente fica na terra que acabam brotando e saindo nova plantinha. Então, aqui foi através da semente e não da muda, tá? Então, escrevam a palavrinha semente no retângulo aí abaixo. Assim como os animais, as plantas também passam pelo ciclo da vida. Desenhe nos espaços abaixo de acordo com as legendas. Então, você vai desenhar uma plantinha ao nascer, crescer, ela ao reproduzir e a morrer, tá bom? Página 94, observe a árvore e escreva o nome das partes de uma planta, certo? Uma planta tem, quais são as partes? Fruto, folha, raiz, flor e caule. Então, você vai observar para onde que a setinha está indicando e vai escrever as palavrinhas correspondentes. Se está indicando para o caule, faça o caule. Aqui está errado, tá? Esse aqui é raiz e não caule. Se está indicando para a flor, faça o da flor. Folha, fruto e folha. Este é o caule, tá bom?
Encontre os nomes das partes de uma planta no diagrama abaixo. Vamos lá? Raiz, caule, folha, flor e frutos. São as 5 partes que formam uma planta. Pintem com lápis colorido de cores diferentes para identificar bem, tá bom? Qual a estrutura da planta encontra-se dentro do fruto e pode germinar, originando uma plantinha? São as sementes. Então, escrevam aí as sementes. Vamos responder às adivinhações. Depois desenhe a resposta, certo? Primeira adivinhação. O que é o que é? É a parte da planta que a sustenta no chão. Quem é que sustenta a planta no chão? A raiz. Escreva o nome raiz e faça o desenho de algumas raízes. É a parte da planta mais doce e saborosa. São o que, gente? Os frutos, né? Faça a palavrinha fruto e desenhe o fruto que você quiser, tá bom? É a parte da planta que absorve a luz do sol. A folha. Faça a palavrinha folha e desenhe algumas folhas no quadrinho ao lado. É a parte que transporta a água e os sais minerais para toda a planta. É o caule, tá bom? É a parte da planta que dá origem aos frutos. É a flor, tá bom, gente? Vamos colocar as sílabas na ordem e ligar as palavras formadas ao desenho correspondente. Primeira palavra, caule. Segunda palavra, flores. Terceira, folha. E quarto, fruto. Aí você vai ligar o caule, as flores, a folha e os frutos. Leia as frases abaixo e complete corretamente. Os vegetais absorvem nutrientes do solo pelas raízes. Os vegetais respiram pelas folhas. O fruto nasce da flor. Dentro do fruto fica, em geral, as sementes, porque o fruto é a proteção das sementes. Muito bem, gente, pela realização da atividade, tá bom? Parabéns para vocês. Beijinho, tchau.